A segunda temporada de Frieren voltou e já se tornou o anime mais bem avaliado de todos os tempos. Se prepara porque hoje aqui no canal teremos a minha análise com os comentários mais sinceros possíveis desse primeiro episódio da segunda season de Soul Soul no Frieren. Não esquece do lanchinho e vem comigo nessa jornada. E aí galera, beleza? Sete gente, no vídeo de hoje eu tô muito feliz mesmo, porque finalmente eu vou poder dar início a essa cobertura de Frieren aqui no canal, com análises, vídeos de teorias e muito conteúdo de um dos meus animes favoritos, se não for o meu anime favorito atualmente. Então de coração eu peço pra você que deixe o like nesse vídeo, que é mega importante, assista ele inteiro, vai me ajudar demais. E claro, não esquece de comentar aqui embaixo de 0 a 10 qual a sua nota pra esse primeiro episódio da volta de Frieren. Comentem as primeiras impressões de vocês, que eu quero muito saber o que vocês têm a dizer. E caso você não seja membro do canal ainda, dá uma olhadinha no botão seja membro aqui embaixo. Dito tudo isso, vem comigo e vamos começar essa aventura. Episódio número 1 dessa segunda temporada de Frieren, que tem o título de... Bom, vamos? Não tinha como começar uma temporada de Frieren de um jeito diferente. A gente tem o nosso trio principal aqui, Frieren, Fern e Stark, lidando com as preocupações diárias de qualquer pessoa que parta numa jornada, né, numa aventura. Nesse caso, as preocupações aqui eu diria que partem mais do lado da Fern, que tá tendo o seu lado mais racional batendo forte nesse momento, mostrando ali que alguém tem que lidar com as economias ali desse grupo. E como a gente vê claramente, a grana tá curta. E grana curta igual a jornada curta, ninguém quer isso, né? É sempre interessante ver essa dinâmica de como é que funciona os três, cada um age à sua maneira, né? A Frieren por ela ter as emoções mais reduzidas, o Stark sendo aquele garoto bobo, despreocupado, enquanto a Fern mesmo sendo uma das mais novas, mostrando aí toda a sua maturidade econômica. Eu acho legal também essa parte de início do episódio, da volta desse anime maravilhoso, que a gente consegue captar coisas até nos pequenos detalhes. E o que eu quero dizer exatamente com isso? Nesse início de episódio, a gente tem eles basicamente pegando uma carona, numa carroça. E a partir do momento que o cidadão ali da carroça, ele comenta sobre o tamanho da jornada que a Frieren e o pessoal ali tá percorrendo, isso causa uma reação mínima na Frieren, mas que ao mesmo tempo é impactante pra quem tá percebendo os detalhes. Porque a partir do momento que a Frieren se liga de que realmente essa jornada que eles estão fazendo é uma jornada longa, isso já faz ela soltar um sorriso, bem de leve, mas é um sorriso. E por que isso é tão importante? Porque a gente vai vendo o quanto essa jornada tá fazendo bem pra Frieren. Ela tá tendo a sua segunda chance de conseguir conviver com os humanos, criar laços com eles e assim explorar mais as relações mesmo. Eu sei que pode parecer que eu tô tentando forçar, que eu tô tentando, sabe, extrair o máximo, mas não é isso, cara. Eu acho que Frieren é um anime que é exatamente sobre esse tipo de coisa, as pequenas coisas, os pequenos detalhes. E eles, no final das contas, são os que mais importam. Se eu tô sendo maluco demais, vocês podem deixar aqui nos comentários, mas sei lá, eu não pude deixar de notar isso. Afinal de contas, não é só a Frieren que quer aproveitar o máximo de tempo com esses personagens. A gente também quer. Depois disso, nós temos o quê? A opening nova dessa segunda temporada e, meu Deus do céu, não tem como expressar o quão feliz eu fico com momentos como esse de, sabe, ter uma opening que de primeira ela já te fisga. Tanto visualmente como musicalmente. Eu não tenho absolutamente nenhuma crítica pra música dessa opening. Eu achei maravilhosa, de verdade. E a mistura dos visuais, das cenas que eles escolheram, sabe, sincado com a música, foi quase como se fosse poesia viva. É sempre uma mistura de sentimentos, tudo que envolve Frieren, desde a opening a realmente tudo que acontece no episódio em si, porque querendo ou não, é um anime diferente, gente. Tudo parece que tem um carinho a mais, sabe? E no final das contas é quase como se fosse um afago no coração, é por isso que a gente sente uma calma tão grande assistindo Frieren, pelo menos eu sinto. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo quando tá assistindo Frieren tem algum momento que se pega sorrindo meio bobo, assim, sabe? Não entende exatamente por que tá sorrindo, mas ao mesmo tempo é muito bom. Depois disso nós temos o nosso primeiro status atualizado do que tá acontecendo, quanto tempo se passou, onde eles estão. Nesse caso, 29 anos após a morte do Himmel, nós estamos nos pântanos de Zaun, nas terras do norte. E aqui realmente se dá início toda essa rotina do que rola em aventuras, desde as coisas mais simples, as mais chatinhas, até as mais interessantes. Temos o Stark tentando pescar um peixe, a Fern fazendo o café da manhã, mostrando muita produtividade dos dois, e o mais curioso, a Frieren acordando cedo, que realmente não é uma coisa que costuma acontecer muito, mas óbvio que isso não seria por nada, né? No caso, ela tá atrás de um cristal. A gente acaba descobrindo que esse cristal, na verdade, ele anula magia. Ele tem um efeito ali de 3 metros de alcance, que basicamente qualquer coisa de magia que tiver ali vai ser anulada. Então, em outras palavras, magas como a Frieren e a Fern, do lado de um cristal como esse, ficam basicamente inúteis se elas não souberem lutar corpo a corpo. Como a gente tá falando de duas magas, elas não sabem mesmo. E o detalhe curioso aqui é que a Frieren deixa claro de que esse cristal, ele vale umas boas moedas de ouro. E se a gente lembrar bem do início do episódio, a gente sabe que eles estão com problemas de grana. Então seria uma boa vender esses cristais para arrecadar uma grana, para ficar de boa na jornada. A própria Frieren deixa claro que esse cristalzinho ali que o Stark tá segurando vale basicamente uma mansão. Mas a parte curiosa aqui é que a Fern, por exemplo, ela não quer levar esse cristal, porque como eu disse antes, isso basicamente deixa elas inúteis, né? Elas não conseguem usar magia nenhuma. Isso deixaria elas expostas, o grupo exposto em si, a perigos, monstros e tudo mais. Só que na boa, eu levaria pelo menos um e deixaria com o Stark. Deixa o Stark um pouquinho mais afastado, a 3
metros de distância. Pô, Fern, pelo amor de Deus, faz um esforço. Eles estão com problema de grana, isso aí seria grana fácil. Mas realmente a Fern não quer. E é legal nesse momento todo, pra quebrar um pouquinho o gelo, a gente tem a Frieren dando uma de nerd. No caso, uma maga nerd. A gente já sabe que ela é louca com magias e todas essas habilidades. E nesse caso a gente pode ver a Frieren explicando que esses cristais, quando você imbui mana neles, eles começam a brilhar intensamente. E não é por pouco tempo não, é por muito tempo. Seguindo viagem, nossos aventureiros começam a sonhar com coisas que aventureiros sonham, né? Basicamente descansar. E onde melhor do que descansar em águas termais? Não tem como, né? Só que no meio desse papo, desses sonhos, a Frieren mostrando novamente que o seu nível de percepção é altíssimo, ela nota alguma coisa estranha no solo onde eles estão pisando. E não é à toa que dá ruim, né? O chão desabou do nada. E rapidamente a gente vê que tá tudo bem, porque a Frieren tá levitando, enquanto a Fern também tá voando ali, segurando o Stark. Só que do nada a situação piorou porque elas caem junto com o Stark também. E onde é que esse grupo maldito foi cair? Exatamente numa caverna gigantesca de cristais que anulam magia. Obviamente a primeira coisa que eu pensei, não tem como, agora elas vão ter que levar pelo menos umzinho na jornada deles pra poder conseguir uma grana. O próprio Stark fala, pô, a gente poderia ficar bilionário com tudo isso aqui. Mas a Frieren já chega cortando a nossa felicidade, deixando claro que não tem como conseguir nenhum deles, não tem como cortar, arrancar, nem com magia e aparentemente nem com força bruta, porque é claro que o Stark tentaria arrancar um desses cristais, né? A gente tem um momento que mostra todo o impacto, toda a força bruta que ele usa mesmo pra tentar quebrar e levar um desses cristais, só que cara, não causa nenhum arranhãozinho a porrada que ele deu com o machado dele. Na boa, eu fiquei impressionado. O negócio é mais duro que adamantium, do que vibranium aparentemente. A partir disso, a Frieren já deixa claro ali o plano de fuga deles, e mais importante, ela deixa claro pro Stark de que tanto ela quanto a Fern contam com ele, porque como a gente já entendeu antes, cristais que anulam magia deixam a Frieren e a Fern inúteis. Mas mesmo deixando claro de que elas contam com o Stark, é sempre um momento bom pra Frieren poder dar uma farpazinha. Quem aí não conhece aquela pessoa que tem uma memória absurda, que sempre relembra alguma coisa que você falou de errado no passado? Frieren fez questão de relembrar o Stark dizendo que ele já chamou ela de velha idiota. Mas tudo bem, isso não vai abalar o nosso garoto não. Depois desse momento rancoroso da nossa senhorita Frieren, temos uma sequência de cenas bem rápidas mostrando ele se aventurando mesmo pela caverna, porque no final das contas é exatamente sobre isso a jornada, né? Aproveitar cada um dos momentos em qualquer situação que seja. E essas cenas são sempre muito bonitas, porque a trilha sonora também, ó, impecável. Sempre deixa tudo mais aconchegante, mais gostoso mesmo. Depois disso, o pessoal monta um acampamento improvisado ali, e a gente vê que a Frieren tá zero preocupação mesmo, ela tá dormindo. Enquanto o Stark, ele tá levemente assim em choque com a situação, curioso, na verdade, que eles acabaram parando num lugar como esse, e a Fern, por outro lado, ela tá abaladíssima, porque enquanto o Stark e a Frieren lidam de uma maneira com essa situação, a Fern tá passando por um momento de que é a primeira vez que ela tá sem conseguir usar a magia, que é basicamente a única coisa que ela conhece desde pequena, e ela mesma diz que é como se ela se sentisse mergulhada nas trevas, e eu achei isso muito interessante porque a gente consegue ter uma visão diferente da situação. A Fern costumava dizer que ela gosta de magia mais ou menos, exatamente como a Frieren, mas eu não sei se é tão mais ou menos não, eu acho que a Fern gosta muito de magia, porque pra ela se sentir tão indefesa, sabe, tão impotente sem a magia em si, mostra pra gente que na verdade a importância da magia pra ela é muito maior do que ela diz, ou pelo menos do que ela gosta de admitir. Pra cortar a vibe triste que esse momento acabou deixando ali, a gente tem uma situação muito inesperada acontecendo, porque um dragão venenoso surgiu do nada e óbvio que decidiu atacar eles de primeira. No caso, a Frieren já seria o primeiro alvo, mas é claro que o nosso garotão Stark salvou a Frieren rapidamente, com reflexos absurdos, e a Frieren também não ajuda muito, né? Ela só acordou uns segundos depois, mó estrondo, barulhão, o Stark chamando, passam-se uns segundos e aí a Frieren acorda. Pessoal, nós temos um dos momentos mais importantes desse episódio, que é uma das falas da Frieren pro Stark, nesse momento. Ela diz o seguinte: eu confio a minha vida a você. E meu Deus do céu, cara, o peso que essas palavras têm, tanto por ser a Frieren falando elas, quanto pra quem ela tá falando, eu acho incrível. Porque vamos combinar, não é algo que você fala todo dia pra qualquer pessoa, né? Nem todo mundo tem o privilégio de poder falar algo assim. Isso mostra a tamanha importância que a Frieren dá tanto pro Stark e pra Fern. Afinal de contas, estamos falando do vanguarda do grupo, que é o Stark. Mas é aquela coisa, a gente sabe que o menino, ele é medroso. E não é à toa que ele quer fugir daquele lugar. E sem julgar nem nada, a Frieren fala, então vamos fugir junto. Ela usa um dos cristais da caverna pra poder cegar esse dragão venenoso. E assim eles iniciam a escapada da caverna. E a gente entra em outro momento muito bonito desse episódio, que são justamente as lembranças do passado da Frieren, numa conversa onde eles falavam exatamente sobre esse tema, de confiar sua vida em outra pessoa. A gente tem o Himmel, a Frieren, o Aizen e o Reiter conversando sobre isso, porque o Himmel disse pro Aizen que confia a vida dele a ele. E o Aizen se questionou na época sobre isso, porque, cara, é como eu disse, é uma parada pesada de você falar, além de impactante por si só, e com muito significado por trás, né? Mas é exatamente sobre isso o grupo de heróis numa aventura como essa. Se você não pode confiar
arriscar a sua vida ou seu companheiro que tá do seu lado pra poder te proteger, você vai confiar em quem, sabe? É muito bonito todo esse conceito. E quando ele é aplicado na prática, mais ainda. E a conclusão mais óbvia aqui é a seguinte: se for pra lutar, a gente luta junto. Mas se for pra fugir, a gente também foge junto. Porque no final das contas eles são o quê? Um grupo, uma família mesmo. É um dilema que mais grupos, mais parties deveriam utilizar. Em seguida disso, nós temos uma cena que é talvez uma das cenas mais bonitas e mais bem animadas do episódio, provavelmente, que é um momento de combate do passado da Frieren, cara. A gente vê realmente ali o Himmel em ação, o Aizen em ação, o Reiter curando a Frieren, e eles basicamente combatendo um dragão enorme, sabe? Cuspindo fogo e tudo. E a cena tá linda, muito bem animada, com um visual sensacional e que mostra um nível de detalhe e de carinho realmente com a produção dessa obra. Tem que ser aplaudido mesmo. Temos também um momento deles vendo que não ia dar pra enfrentar esse dragão, eles decidem fugir juntos. E é aí que vem todo o paralelo com a cena do presente. Porque no passado a gente sabe que a Frieren, ela não tava ainda muito aberta a querer realmente conhecer os humanos. Por conta de ser uma elfa, ela não tem uma noção do tempo como a gente tem. Então, enquanto no passado ela realmente ficou sem expressão nesse momento de fugir ali junto com eles, no presente ela relembra do passado e fica feliz por estar vivendo algo assim novamente junto dos companheiros dela, com quem ela pode dividir momentos como esse. Até porque o Himmel realmente deixou marcado no coração dela de que são os pequenos momentos que fazem tudo valer a pena. E assim, eu não vou ser o cara que vai deixar passar batido a força do Stark, tá? Ele também merece aplausos, porque no passado a Frieren foi carregada pelo Himmel, enquanto o Aizen foi carregado pelo Reiter. Já o Stark teve que carregar tanto a Fern quanto a Frieren. O homem manda muito. E agora novamente mais um status de atualização de tudo. 29 anos pós-morte do Himmel, e o local que eles estão é na grande floresta de Sanft, nas Terras do Norte. Temos o Stark novamente sendo produtivo, ajudando com o almoço, e a Frieren e a Fern tirando um bom descanso, tomando um banho, e a Fern fazendo questão de limpar os seus itens pessoais. Nesse momento do episódio dá pra ver claramente a importância que a Fern dá pra cada um desses presentes que ela ganhou durante a sua jornada. A gratidão que ela demonstra por esses itens, pra ela tem um sentimento muito grande envolvido ali. Por isso que ela toma tanto cuidado e tem tanto carinho por eles. Mas como tudo que é bonitinho pode acabar sendo estragado por um momento engraçado, o Stark acaba dando de cara com elas e acaba vendo elas tomando banho. Não como se elas estivessem nuas nem nada, mas acaba sendo constrangedor, porque ele não queria perturbar. Por conta disso, acaba ficando um climão. E parece aqueles almoços em família que tá um climão porque, sabe, tá todo mundo brigado na família. Mas isso também acaba rendendo outro improvement pra gente. Porque o que a Frieren tá melhorando realmente, o tato dela pra esse tipo de situação de convívio em sociedade, é impressionante. É tão impressionante que acaba deixando o Stark impressionado com a situação toda. É a nossa querida Frieren mostrando toda a sua evolução na área de comunicação mesmo. Inclusive, ela faz questão de externalizar pro Stark que foi ela que obrigou ele a participar do grupo. Ou melhor, essa é a forma que ela vê essa situação. Gente, que loucura a gente tá vivendo. Estamos vendo uma elfa, a Frieren, tendo mais comunicação e diálogo do que os seres humanos, falando, pô, se você tá desconfortável, pode falar pra mim, quase como uma terapeuta. Mas a conversa acaba não se estendendo muito porque eles acabam chegando num desvio. E por conta disso, eles decidem parar na estalagem ao lado. Só que quem que eles encontram lá dentro? Simplesmente o Wirbel, o Sharf e a Eri. Um reencontro no mínimo curioso, principalmente pelo que acontece depois da conversa ali do papo furado, de reencontro realmente de grupos. A gente recebe, claro, uma atualização de como é que tá os extremos da Terra do Norte. Basicamente, os demônios estão aumentando, estão se agitando por lá, e por conta disso, o Wirbel fez uma oferta pro Sr. Stark. Basicamente, um convite para ele se juntar ao grupo dele e ajudar lá onde eles precisam nas Terras do Norte. Por essa, eu não tava esperando. Na hora que ele fala desse convite, meu Deus, cara, a cara da Fern, a preocupação dela ficou tão estampada que não tinha pra onde correr. E o Wirbel, ele faz questão de tentar persuadir o Stark pra que ele aceite a oferta dele, porque ele não aceita de primeira, ele já deixa claro, ó, não vou, eu sou o vanguarda desse grupo aqui. Mas o curioso é que a Frieren, ela permite que o Wirbel tente persuadir ele, mesmo que a Fern não entenda o porquê. Só que pra gente que tá vendo de fora, a gente já sabe o porquê que a Frieren tá deixando isso acontecer. Frieren, na cabeça dela, ela tem uma visão de que ela meio que obrigou o Stark a se juntar à aventura deles. Então é como se na cabeça dela o Stark não tivesse lá por vontade própria. Mas será que é isso mesmo? A gente já vai descobrir. Eles ficam lá bebendo, conversando, tentando convencer o Stark, e passado-se um tempo depois, a Fern vai até a sacada de cima pra conversar com o Sr. Stark, que de primeira já fala na cara dela, ó, fica tranquila, eu recusei. A Fern, que tava preocupada, ela já demonstra rapidamente assim uma mudança de humor, e o Stark, ele explica a verdade, de que nada disso que a Frieren, por exemplo, tá pensando, de que ela obrigou ele a participar do grupo, de que ele não tá à vontade, sabe, é meio limitado no grupo delas, nada disso. O Stark deixa mais claro do que água, cara. Elas salvaram ele do fundo do poço. Na boa, é muito bonito esse momento do Stark confessando os sentimentos dele como um todo dessa situação, ele admitindo que tanto a Fern quanto a Frieren têm um papel importante nessa história dele se juntar ao grupo delas, deixa a gente com o coração quentinho assistindo, sabe? E o resultado disso é mais claro impossível, né? A Fern fica mais feliz e a Frieren mais despreocupada, né? Por ter a presença do Stark. Olha o jeito que ela tava dormindo aqui. Depois de passar
passar a noite, nós temos a despedida dos grupos, do Wirbel e da Frieren, e é muito legal o diálogo dessa cena. Tanto o Stark quanto a Fern relembrando pra gente o que faz a jornada se tornar uma verdadeira aventura. São os desvios, os trabalhos que eles aceitam, as pessoas que eles param pra ajudar, as confusões que eles se metem e, claro, os pequenos momentos. Que fantástico! E é assim que termina o primeiro episódio, do melhor jeito possível. Relembrando também a gente do porquê que Frieren é tão bom. Meus amigos, que episódio, que volta de temporada, cara. Eu não tenho como ficar mais agradecido por um episódio tão bom. Eu acho que tem tantas lições bonitas que a gente consegue tirar mesmo das pequenas coisas dentro de um episódio só de 23 minutinhos. Eu fico muito feliz falando sobre Frieren, porque realmente se tornou uma das minhas obras favoritas. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho todos os mangás que já saíram até o momento de Frieren. Essa história é maravilhosa, porque ela consegue fazer o simples se tornar o mais atrativo possível e ter toques que tornam a parada muito especial. Toda a lição que a gente tem aqui, sabe, sobre confiar nos seus companheiros, colocar a sua vida nas mãos deles, aprofundar essas relações, é tudo muito bem feito. Poder também acompanhar essa evolução da Frieren, do personagem dela, demonstrando realmente sentimentos, tendo empatia, lendo as situações de comunicação entre cada um de uma maneira muito melhor do que antes, é muito legal também. E no geral, poder acompanhar a aventura de cada um desses personagens é sempre muito bom. Acalma a gente num nível assim, cara, depois de assistir um episódio de Frieren, eu me sinto mais calmo impossível. E claro que eu não vou deixar de dar minha nota pra esse episódio. Eu tava pensando muito sobre isso, eu tô em dúvida entre 9 ou 10, mas o Set do Futuro que editou esse vídeo vai colocar qual foi a minha nota. Foi 9 ou 10, eu não sei, mas tá aqui. E eu quero saber a opinião de vocês, do que vocês acharam do episódio, então comentem de montão e comentem também a nota de vocês. Não esquece de ativar o sininho pra você receber todos os vídeos do canal e, claro, se inscrever, deixar o like e por aí vai. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!